pessoal, tudo bem? Gente, quanto tempo eu tenho, Kiki? Acho que nada, você me deu seu tempo. Tô brincando, não tenho a menor ideia. Você é a 15, dona de tudo, 15, né? não. Ninguém vai falar o seu tempo, viu? Bom dia, pessoal. Eu gosto de começar falando um pouco sobre a história do C6, porque acho que poucas pessoas conhecem. Quem aqui conhece a história do C6 Bank? Então, vamos lá, gente. O C6 Bank nasceu em 2019. Então, se a gente for olhar, é uma história muito recente. Em 2021, passou a ser uma sociedade com JP Morgan Chase, que, para quem não conhece, eu imagino que todos aqui conheçam, mas é uma das maiores instituições financeiras do mundo e mais sólidas. Em 2023, a gente bateu o break-even e a gente atingiu 30 milhões de clientes. Em 2024, a gente entrou no ranking das 50 marcas mais valiosas do Brasil. Em 2025, a gente bateu o lucro recorde de 2,5 bi, a gente já supera 40 milhões de clientes. Mas por que eu falo isso? Porque essa história de sucesso, ela só foi possível com muita gestão. Uma gestão muito fina em todos os aspectos. A escolha do produto que a gente vai desenvolver, uma gestão muito eficiente de custos, né? E uma gestão fina de resultado todos os dias, né? Porque a questão do faturamento não é necessariamente lucro. E por saber da dificuldade que é isso, é que a gente acredita muito nesse projeto aqui do Empreender na Prática, né? E a ideia é levar conhecimento através dessas agendas de gestão para o máximo, né, de empreendedores possíveis, porque a gente sabe que isso hoje é um pilar de dificuldade, né, de muitas empresas. Como a Kiki disse, as pessoas, né, que empreendem, elas são muito boas no serviço ou no produto que elas conhecem, mas não necessariamente, né, em gestão empresarial, e esse é o foco aqui. Eu quase sempre encaixo a minha palestra aqui, depois da Kiki, porque vocês, né, passaram aqui por conhecimentos de gestão financeira, e eu vou começar a linkar aqui de como é que a conta C6 ela pode facilitar vocês aplicarem essa gestão financeira na prática. Então, vamos lá. Quem aqui ainda mistura conta PF com conta PJ? E ainda tem algo, não mistura, né? Bom, porque isso é, hoje, um dos erros mais comuns. E, como vocês já sabem, é importante separar. E aqui eu trago, né, que muitos clientes, por muito tempo, não tão muito tempo, porque a gente não tem tanto tempo assim, mas falavam poxa, esse negócio de transitar entre uma conta PF e conta PJ. A gente tem, né, aqui no C6, uma conta PJ completa, uma conta PF completa, né, com excelentes produtos, cartão, investimentos, né, lembrando que a gente tem o JP Morgan Chase por trás, então a gente tem realmente uma prateleira de investimentos muito robusta. E o que eu trago aqui? Uma facilidade, é uma funcionalidade muito simples, né, mas para aquele cliente que tem conta PF e PJ, consegue transitar entre as duas contas dentro do mesmo acesso no app. Então, ele consegue, sem precisar deslogar da conta, transitar de maneira fácil. Eu acho que isso facilita muito o dia a dia entre transitar entre uma conta e outra, facilitando, de fato, não ficar, às vezes, misturando né, o uso de uma conta com o uso da outra conta. Quem aqui, porque hoje a gente tem aqui cliente C6 e não cliente C6. Quem aqui ainda mantém conta em outros bancos? E quem aqui sabe quanto paga de tarifa nesses outros bancos? Porque isso é um ponto relevante. Quando a gente fala de gestão de resultado, tudo que é tarifa bancária entra na parte de custo, e muitas vezes esses custos são desnecessários. E às vezes a gente não dá muita atenção para aquele 10 centavos, R$1 que está pagando. Ah, não, é só 10 centavos, é R$1. São tarifas que parecem pequenas. Mas na soma dessas tarifas, isso pode representar um valor muito grande, e esse valor grande tira o resultado de vocês, né? E por que eu trago aqui? Porque com a conta PJ de vocês, né, a gente acredita muito que a relação ela precisa ser ganha-ganha, né? A gente busca não ganhar em tarifas, a gente busca ganhar em relacionamento. E é por conta disso que a gente oferece, né, um conjunto de soluções aqui que não tem tarifa, né? Então, a conta de vocês é grátis, o cartão ele não tem anuidade. Quem recebe por maquininha, a maquininha também pode ter o aluguel grátis se vocês concentram o faturamento nessa maquininha. Pix aqui é grátis e limitado, ao contrário, né, principalmente de bancos incumbentes. TED também, vocês vão ter aqui 100 TEDs grátis por mês. Boleto de cobrança até 200 liquidações grátis por mês. Enfim.
Pix automático, que eu tenho certeza que muita gente não conhece, mas eu vou falar rapidamente depois, que é uma solução muito interessante para quem precisa receber com recorrência e com a chance de reduzir a inadimplência, que também é grátis e limitado aqui o Pix automático. E por que eu falo isso? Porque pensando num uso muito baixo de uma conta, que eu imagino que o uso de vocês, pelo faturamento de vocês, é bem maior do que essa conta que foi feita aqui, com certeza vocês vão estar economizando mais que 5 ou mais que 10 mil reais em tarifas por mês, concentrando, né, o uso de vocês na conta dos C6 empresas. E não é só sobre economia, né? Então, a escolha da conta PJ ela acaba sendo uma decisão estratégica porque ela vai facilitar a estrutura financeira da empresa de vocês. Vamos lá, quem aqui tem reserva de caixa? Aqui que falou de reserva de caixa. Bom, e imagino que vocês tenham essa reserva de caixa aplicada na PJ. E imagino que em renda fixa com uma liquidez diária, porque precisa, né, estar à mão sempre que precisar. Se isso tiver em outros bancos, provavelmente vai estar rendendo 85%, 87% do CDI, né, que é o que, em geral, uma renda fixa liquidez diária vai rentabilizar. Aqui no C6, a gente fez algo, né, a nossa liquidez diária rende 100% do CDI, porém existe um produto que chama CDB Limite Garantido, que ele tem uma liquidez praticamente diária, ele não é diária porque ele é em D+2, mas qual é a vantagem dele? Ele rentabiliza 102% do CDI e o valor que você investe nele se transforma em limite automaticamente no cartão de crédito. E por que isso é interessante? Se você já tem um limite do cartão de crédito, isso aumenta o seu limite na hora. Se você não tem o seu limite de cartão de crédito, isso libera o limite no mesmo plástico de débito que você tem. E por que é interessante a gente ter limite no cartão? Porque o cartão, gente, é um meio de pagamento. Você ganha prazo, é como se fosse um capital de giro sem custo, né? Então, tudo que você puder centralizar de gastos recorrentes da empresa no cartão é interessante porque você vai estar organizando financeiramente e ganhando prazo, né, nessas despesas. Então, fica aqui uma dica de uma reserva de caixa inteligente que vai rentabilizar o seu dinheiro. Oi. Então, a gente está olhando variantes nesse momento, né? O nosso cartão é da Master, a gente está exatamente nesse momento discutindo variantes de cartão para a gente poder, eventualmente, ter o Platinum, o Black, que já traz N benefícios associados aí. Então, com certeza, em breve, teremos novidade a respeito. Então, vamos lá, controles. Aqui que também falou da importância de a gente fazer a gestão diária ali do fluxo de caixa. E a dica aqui é a facilidade, que ela também mencionou, da possibilidade de vocês extraírem o extrato em Excel. Isso é uma facilidade muito grande, porque você vai extrair em Excel e você vai conseguir fazer as classificações ali direto na planilha. E é assim também com o cartão de crédito, né? Então, os gastos que vocês concentram no cartão, vocês conseguem exportar essa fatura do cartão em Excel, lembrando que os gastos do cartão também precisam ser classificados, porque muita... Fala aí, Kiki. Alô. Bom, duas coisas aqui. Também não misturar o cartão de crédito pessoa física com cartão de crédito pessoa jurídica, vale a mesma regra. E a outra coisa que é um clássico, isso eu vejo em todas as empresas que eu atendo, é chegar lá nos lançamentos de caixa e tem uma conta lá, 10 mil reais, cartão de crédito. Gente, cartão de crédito não é uma categoria de despesa. Cartão de crédito é um meio de pagamento, você precisa abrir, e por isso é maravilhoso essa fatura do C6, que também vem em Excel, já classificada, porque justamente você precisa abrir tudo que está lá dentro. Dentro desses 10 mil, é importantíssimo você saber que você está gastando 5 mil reais, sei lá, de despesa de almoço com o seu cliente. Não é o caso de vocês aqui, mas vale para muitos. Enfim, então, onde que tá essa o cartão? Gente, eu acho que eu pulei o cartão aqui. Eu não coloquei o cartão? Gente, o cartão não tá mais para frente, mas mais para frente eu mostro. Porque a fatura do cartão, além de vocês conseguirem exportar em Excel, ela também vem com uma sugestão de classificação automática, que é pelo IMCC do estabelecimento onde foi feita aquela compra. Então, isso já ajuda. Então, ela já vem meio que classificada, vocês podem ajustar eventualmente aquela classificação que vier não corretamente. Aqui,
Quem tem funcionário? Acho que todo mundo deve ter funcionário, né? E, bom, não sei como é que vocês pagam hoje o salário, mas existe uma funcionalidade bem interessante que está disponível hoje no Web Banking. A gente está desenvolvendo essa funcionalidade para também estar disponível no app, que é a funcionalidade de Pix Salário. Então, vocês preenchem uma planilha Excel, que a gente tem o template aqui, né? Então, de novo, para a organização financeira e ter todos os controles, então, né, trabalhar com a planilha é interessante. Então, vocês fazem o controle dos pagamentos que precisam ser feitos ali na planilha Excel e vocês simplesmente fazem o upload desse Excel no Web Banking, na área lá, né, desse produto, que é o Pix Salário, que ele vai processar esse pagamento todo ao mesmo tempo. Então, é muito simples processar pagamento de salários dessa maneira. Uhum. Então, bom ponto. Por que ele vem em lote? Porque, assim, a parte do pagamento em lote que não é salário, a gente está trabalhando para abrir, porque muita empresa está falando, poxa, mas me dificulta conciliar, né? Então, vocês têm razão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir por default e quem eventualmente uma empresa muito maior que, né, enfim, quer ver aglutinado, a gente depois vai colocar a possibilidade de aglutinar ou não, mas por default a gente vai abrir. Salário não, porque existe uma funcionalidade que é para delegar acesso. E eventualmente você vai para alguém que você queira delegar acesso para que ele não veja a glosa ali dos pagamentos dos salários dos funcionários. Por isso que especificamente ele no extrato não vem aberto. Mas dentro da própria funcionalidade do Pix Salário, você vai ter ali o detalhe dos pagamentos que de fato foram feitos. Tá? Mas para pagamentos que não sejam salário, que seriam os pagamentos de lote, que hoje eles estão vindo, a gente vai abrir e vai ser em breve, tá? Isso aqui já está na mão lá do time de desenvolvimento para a gente... Porque realmente isso dificulta a conciliação. Foi muitos apontamentos de cliente nesse sentido. Então, vamos lá. Bom, DDA, acho que todo mundo conhece, né? Quando tem ativo ali, você consegue acompanhar todos os boletos emitidos no CNPJ da empresa, isso facilita muito, e a gente tem aqui a facilidade de você conseguir pagar vários boletos ao mesmo tempo. C6 Assistant, vocês devem ter visto já no app, aquela bolinha que parece um chat, ele é a inteligência artificial, e vocês conseguem conversar com ela e fazer transações conversando com ela. Então, se você chegar lá e colocar boletos, se vocês tiverem o DDA ativo e colocarem lá boletos a vencer, ele já vai trazer todos os boletos a vencer e vocês conseguem fazer o processamento dessas transações por aqui mesmo. Ou, por exemplo, se vocês forem lá e tirarem uma foto, né, de uma conta, ele consegue ler essa conta e vocês já processarem como se fossem um scanner mesmo. Então, vocês processarem o pagamento por ali ou demandar, quero fazer um pagamento, um Pix para tal pessoa. Então, ele vai conseguir guiar vocês e fazer tudo por ali. Então, usem ou vários Pix ao mesmo tempo, como se fosse um carrinho de pagamentos. Dá opção. A gente tem recebido realmente muitos apontamentos, a gente está vendo como tratar isso, porque realmente muitos clientes eles têm pedido, assim, não é que eu só quero ocultar, eu quero bloquear para sempre, para que não volte a aparecer. Sim, a gente está analisando como a gente consegue viabilizar isso, mas faz sentido, muita gente está pedindo isso mesmo. Estar aqui é bom por causa disso, gente, vocês vão me reforçando as coisas que realmente que a gente pode melhorar. Bom, gestão de contas a receber, né? Então, eu imagino que muitos de vocês usem maquininha para receber link de pagamento, boleto cobrança, Pix, né? Que sejam essas formas de recebimento. E, bom, falando de boleto cobrança, né? Então, aqui no C6, para receber por boleto, vocês têm até 200 liquidações grátis por mês, né? Então, isso já é uma vantagem bem interessante. As vendas na maquininha, né? Então, a gente tem ali a maquininha que pode sair sem custo. As vendas via link de pagamento,
né, que também é uma opção interessante, né? Vocês podem mandar o link e no próprio link escolher a maneira como, né, o cliente vai pagar, que pode ser por Pix, débito ou crédito. As vendas via Pix, e eu não sei se eu coloquei aqui a questão da recorrência. Não coloquei. Eu acho que eu não coloquei. Que é quem aqui conhece o Pix automático? Ele é um instrumento novo. Muitos bancos ainda não têm. A gente lançou faz pouco tempo. E ele é uma forma de receber perfeita para quem recebe com recorrência. Então, é um procedimento que vocês vão receber aquele procedimento em 10 vezes. Por exemplo, ou qualquer forma de recorrência, né, por alguma razão, enfim, vocês vão saber que esse cliente vai pagar em X vezes, enfim. E por que o Pix automático ele é interessante? Ele é como se fosse um débito automático na conta. Só que o instrumento de débito automático na conta, ele é um instrumento que hoje ele é acessível apenas para concessionárias, né? Empresas de luz, água, energia, grandes empresas. E o Pix automático ele vem democratizar isso, porque ele dá essa mesma facilidade de um débito em conta, né, que é feito através de Pix, para qualquer empresa que queira receber com recorrência. Então, vocês emitem um Pix para o cliente e esse cliente ele vai autorizar aquela recorrência dentro daquelas condições que vocês determinarem. E por que isso é interessante? Porque isso facilita muito a gestão, né, a previsibilidade de vocês, né, em uma única gestão, vocês já sabem que aquela recorrência vai estar programada, vocês podem configurar nessa emissão, se vocês vão querer, vamos supor, se no dia que vai bater na conta do cliente, por alguma razão não foi efetivado, eu quero insistir por mais 3 dias. Então, vocês conseguem, isso diminui a inadimplência, porque é como se fosse uma régua, né, que vai ficar tentando varrer aquele valor ali por mais 3 dias, se vocês configurarem assim. E fora, né, de facilitar muito a gestão de vocês, porque ao ter todos os seus contratos, né, de Pix automático acordados com os clientes, vai ter uma área no app, né, e no WebBank que vocês vão conseguir enxergar todo o status daqueles contratos. Qual que é a próxima parcela, qual que é o status dessa parcela, se ela está vencida, se ela foi paga ou não. Então, vocês vão conseguir fazer toda essa gestão por ali de forma simples. Já está ativo. É de graça. Nos outros bancos tem custo, aqui a gente não está cobrando. Chama Pix automático. Então, no app, quem tiver a conta aí, eu até mostro depois. Receber via Pix automático, aí vocês configuram toda a forma que vocês querem, a recorrência. Vocês fazem, compartilham com o cliente, aí o cliente aceita, e aí isso já automaticamente aí vocês vão ver que o cliente aceitou, consegue configurar o número de vezes. Não, ele não cancela. Não, ele pode eventualmente não pagar, né? Mas cancelar não. Uma vez que ele aceitou, né? Eu posso até voltar para ver se tem alguma maneira que ele faça alguma reclamação de. Mas uma vez que ele deu aceite, porque quando ele aceita, ele está aceitando a recorrência. Sim, poderia. Se ele não tiver o saldo, ele não cai naquele dia, mas você pode configurar para que exista uma insistência em outros dias, para ele sair meio que varrendo a conta do cliente. Então, eu vou dar um exemplo. Um exemplo de como funciona aqui. Um cliente que definiu um Pix automático para pagar hoje, a gente vai ficar o dia inteiro varrendo a conta desse cliente. E aí, depois, ele vai pegar, se a pessoa que emitiu aquele Pix configurou para que tenha uma insistência de 3 dias, ele vai pegar outros dias, né, até formar 3 e vai ficar o dia inteiro varrendo a conta desse cliente. São 3 dias, porque isso aí são determinações do Bacen, até 3 dias. A gente não pode colocar mais vezes do que isso. Não, depois disso não, mas vocês vão ver, se a pessoa passou esse prazo e ela não pagou, vocês vão conseguir ver ela a gestão e vocês podem emitir um outro instrumento. Por exemplo, um boleto, não sei se vocês podem negativar ou não, no nosso boleto a gente tem a opção de negativar. Vocês podem, estou vendo que essa pessoa que está devendo, estava com o Pix, ele ficou em aberto por alguma razão, não debitou.
Vocês podem emitir um boleto cobrança para essa pessoa, que também não vai ter custo, o boleto cobrança, e colocar com uma instrução de negativação, por exemplo. É que eu não sei se opera-se com negativação aqui, mas, enfim, vocês vão conseguir fazer essa gestão. A gente está estudando cobrança recorrente no cartão também. Hoje está o parcelado, né? Mas a recorrência é você ficar todo mês como se fosse unitário, sim. É pelo aplicativo. Na maquininha, não. Na maquininha você consegue receber por Pix, mas é como recebendo fisicamente ali. O Pix recorrente, tá? Vamos considerar. Uma coisa que a gente lançou foi o Tap to Pay, que é transformar o celular numa maquininha, né? E aí a gente vai, em breve, lançar o perfil vendedor, que é para que a pessoa não tenha acesso à conta, ele vai ter só um acesso a essa área de cobrança via Tap to Pay, e, de repente, eventualmente, a gente pode colocar a solução, por exemplo, do Pix recorrente ali, por exemplo. Vamos considerar. Eu tenho que checar aqui. Mas devem ser as mesmas condições, assim, para ter o Tap to Pay não tem taxa nenhuma, mas é o custo do cartão, né, ali, para receber em cartão. Bom, então, eu não tenho mais tempo, né, gente? Pode ir. Então, vamos lá. Planejamento financeiro, né? Então, a gente vai olhar os prazos de pagamento versus recebimento da empresa. Então, se a empresa de vocês trabalha com prazo médio de recebimento maior que o prazo médio de pagamento, é uma empresa que trabalha com caixa em descoberto. Que opções vocês têm aí? Então, obviamente, cobrir caixa, né, através de linhas de crédito, então, linhas de capital de giro, né, que pode ser FGI, soluções de crédito com garantia, né, de recebíveis no cartão e investimentos, e o crédito sem garantia. Ou o próprio limite da conta cheque especial, mas que a gente recomenda que seja sempre a última opção pelo custo do cheque especial em comparação com as outras linhas. Uhum. E você não consegue operar com as duas. Vou checar lá. Eu acho que é um tema de segurança, tá? Porque outros clientes já questionaram, a gente foi levar com o time de SEC, que é o time que cuida da parte de segurança. O fato, por exemplo, do próprio web banking, você ter que baixar um aplicativo e não acessar como internet banking na URL da internet, é por um fator de segurança mesmo, né? Para evitar qualquer tipo de fraude. Mas eu vou checar essa questão se tem como não bloquear, mas eu acho que bloqueia todas as telas por conta disso. Mas eu vou checar e depois eu volto com você. Bom, a outra opção seria alongar os prazos de pagamento, e uma das formas foi a que eu comentei do cartão de crédito. Quanto mais essas compras recorrentes, né, as compras da empresa, vocês concentrarem no cartão de crédito, é uma forma de vocês ganharem prazo, e isso ajuda, né, na situação de trabalhar com o caixa em descoberto. Ou encurtar prazo de recebimento, né? Então, incentivos para pagamento à vista, tipo Pix, ou para quem trabalha com boleto, né? Existe ali no boleto a possibilidade de você aplicar um desconto caso a pessoa pague antes da data de vencimento. Então, vocês conseguem configurar um desconto em percentual ou em um valor fixo, ou trabalhar ali com antecipação de recebíveis. E na situação, né, de que a empresa de vocês trabalha com prazo médio de pagamento maior que o recebimento, significa que a empresa de vocês trabalha com sobra de caixa, e que opções tem para não deixar o dinheiro parado ali. A gente tem, se a empresa de vocês trabalha com uma necessidade de liquidez no curto prazo, para o curtíssimo prazo existe uma opção que se chama compromissada, onde, vamos supor, eu vou ter lá um dinheiro, estou lá com 50 mil parado, mas eu vou precisar usar daqui a 4 dias. Ele não precisa ficar parado, mesmo sendo um prazo muito curto, né? A compromissada você consegue investir, tendo essa rentabilidade de 65% do CDI e sem o custo do IOF. Tem a opção do resgate automático, né? O que é o resgate automático? O dinheiro fica lá investido, e à medida que precisar, ele vai, né, descendo para a conta corrente.
O limite garantido, que eu já contei para vocês, né, que ele tem 102% de CDI como rentabilidade, ele libera o limite, o valor investido equivalente em limite no cartão na mesma hora, e o liquidez diária que rende 100% do CDI. A gente tem opções a prazo, né, a prazo pré-fixado e pós-fixado, e recente também a gente lançou as opções de fundos, né, que estavam disponíveis para PF, e agora a PJ também tem a possibilidade de investir em fundos, que eu também não sei se é muito interessante agora, porque a gente tem um cenário de que renda fixa é mais interessante, né. Aqui a questão que eu falei do cartão, né, que eu tinha comentado lá, então é isso aqui que eu estava comentando, né, que a gente tem aqui a planilha Excel, que ela já vem toda categorizada automaticamente. Isso pode facilitar um pouco o trabalho de vocês. E outra vantagem do cartão, que ajuda na organização, é a possibilidade que vocês têm de emitir até 10 cartões adicionais sem nenhum custo. E vocês podem dar para esses cartões adicionais o nome que vocês quiserem. Então, o que a gente tem visto é que muitas empresas têm usado isso como uma facilidade para organizar financeiramente. Então, eu vou colocar esse cartão aqui só para gastos de mídia. Esse cartão aqui só para gastos de escritório. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque isso facilita muito a organização da maneira como vocês vão ver os gastos da empresa. Eles já vão vir agrupados, né, dentro daquela configuração que vocês deram, e isso vai aparecer agrupado, tanto no extrato quanto na própria tela. Gastos de logística já somou R$ 5.300, gastos de mídia, R$ 900, enfim, isso ajuda bastante na organização financeira da empresa. Necessidade de receber ou transferir em moeda estrangeira, eu não sei se é muito, assim, não sei se eventualmente aqui alguém compra de fornecedor externo, pode ser que isso aconteça. A gente tem a conta global, em dólar e em euro. O que essa conta global permite fazer? Vocês conseguem comprar e vender moeda direto do app, a qualquer horário do dia, fim de semana, madrugada, qualquer horário, com cotação comercial. Vocês mesmos operacionalizam isso sem precisar de uma mesa de câmbio. E vocês conseguem fazer remessas internacionais através da conta. Vocês conseguem receber dinheiro de fora, né? Então, por exemplo, aqui, igual quando vocês entram aqui, vocês têm aqui a conta em real. Se vocês clicam aqui na conta em dólar, vocês passam a ver a conta em dólar. Então, vocês conseguem transitar dinheiro entre a conta em real, dólar, euro, de maneira simples, fazer transferências e receber. Então, receber um dinheiro de fora, você não tem que ligar para o gerente e falar quanto que se chegou o dinheiro. Não, vocês vão ver aqui. O dinheiro foi recebido de fora, chegou aqui, e essa conta também tem um cartão de débito que vocês conseguem fazer compras, não só presenciais, mas também, preciso fazer uma compra em dólar. Faz sentido fazer a compra com esse cartão para não ter o custo do IOF, que é um custo mais alto se vocês usam um cartão internacional em real. Seria. Você vai passar os dados dessa conta em dólar. Se você entra aqui, depois eu te mostro. Tem. Na hora que você entra aqui, ele fala quais são os dados que você precisa. Você só copia, tem até aquela coisinha quadradinha de copiar e manda para ele. Se ele fizer uma transferência com aqueles dados, aquela orientação, vai cair direto aqui. É muito... Uhum. É isso. E aí depois eu te mostro. É muito simples, porque na hora que você entra aqui na conta em dólar, você só copia os dados, você clica e manda para o WhatsApp para ele. Então, lá vai ter exatamente como se fosse o número da conta, o código SWIFT, tudo certinho. Ele vai operacionalizar a transferência usando aqueles dados, e na hora que ele fizer, isso vai cair aqui. E na hora que cair aqui, você consegue transitar esse dinheiro para a conta. É como se você estivesse vendendo aquele dólar para transitar para aquele dinheiro para a conta em real. Uhum. Sim. Então, por aqui você consegue ter toda essa gestão de forma simples. E acho que essa aqui é a última parte. Bom, eu vi que a maioria faz a gestão da própria, né, a parte financeira. E provavelmente, putz, eu não quero delegar, né, para outras pessoas, não quero que ninguém tenha ali a possibilidade de tirar dinheiro da minha conta. Existe a funcionalidade aqui que é delegar acessos, mas vocês definem e configuram qual que é o nível de acesso que essa pessoa vai ter.
eu quero que seja um acesso só para me ajudar a fazer pagamento. Então, ele só vai fazer inclusão de pagamento, mas o dinheiro só vai sair da conta se vocês autorizarem. Ou vai fazer a gestão de recebimentos, né? Vai emitir os boletos de cobrança, enfim, vocês definem que essa pessoa só faz isso porque quando ela entrar na conta é só isso que ela vai fazer, ela não vai tirar dinheiro da conta. Ou não, essa pessoa é meu braço direito, eu quero que ela tenha acesso total. É só vocês definirem qual que é o nível de acesso que elas vão ter. Então, isso possibilita que vocês não sejam um gargalo da empresa, não gastem, às vezes, tanto tempo com essa parte operacional financeira, e só que sem perder o controle, né? Então, vocês conseguem fazer isso com total controle. Porque ela manda por e-mail, o extrato é mandado por e-mail do master. Esse é um tema que a gente está tentando resolver por segurança mesmo. Mas na hora que ela pede o extrato, ela não baixa o extrato ali na tela, né? O extrato é disparado para o e-mail do master. A gente tá tentando ver esse ponto também. Uhum. Ele manda, né? Eu vou até checar, que pelo Web Banking dá para baixar o extrato. Eu acho que eu não sei se... Eu vou checar e te respondo, mas a gente está olhando isso de viabilizar isso em qualquer cenário, né? Nossa, gente, muitos pontos que vocês estão me trazendo aqui. Prometo que eu... Mas aceitem. Não tem o débito automático. Mas ainda eu tenho o Pix automático, que é mais interessante, é mais fácil que o débito automático. A Enel já migrou para o Pix, a Sabesp, a Enel. Você consegue fazer Eu acho que é bem mais interessante o Pix automático do que o débito automático. O débito automático, às vezes, ele demora a aceitar, você fica esperando a concessionária. O Pix automático é tudo automático. E a Enel já está, Sabesp, Enel, Claro, Vivo. A gente está acompanhando isso de perto. Depois eu te mostro. E, gente, acho que é isso, né? Então, para finalizar aqui, a questão que para a gente também é muito relevante de apoio ao empreendedor e de vocês ficarem atentos às próximas agendas. A próxima vai ser em junho, de gestão de pessoas. E é isso, gente. Obrigada.